depois, então, o antissocial. Vamos falar aqui, então, por exemplo, o que é, então, a nossa personalidade, né? Que eu falei para vocês já, que é algo que é uma coisa que nos acompanha ao longo da vida, né? Porque personalidade vem de persona, que quer dizer máscara, ou seja, é a máscara que a gente veste, aquele é o personagem que a gente pratica, né, ao longo da nossa vida. E todos nós temos a nossa persona. Nossa persona é o nosso jeito de ser ao longo da nossa vida, né? Então, a nossa personalidade, ela começa a se formar desde o momento que a gente nasce e ela vai completar, né, vai completar a sua formação no final da adolescência, início da vida adulta, e daí para frente ela tende a ser estável. Então é o jeito que nós vamos nos enxergar, né, o jeito que a gente vai lidar com o nosso mundo interior, e o jeito que a gente vai relacionar esse mundo interior com o mundo exterior, baseado também na visão que a gente tem dele. Então essa troca, né, que a gente faz o tempo todo entre o interno e o externo e os relacionamentos que estão envolvidos nisso, né, o jeito que a gente vai lidar com os estímulos, o jeito que a gente vai lidar com as demandas que vêm do ambiente para a gente. E a personalidade, pessoal, ela tem duas características principais. Uma é o temperamento e o outro é o caráter. O temperamento é a parte inata da nossa personalidade. Então é aquilo que a gente nasce com ele, que é muito dependente, né, de caracteres biológicos e principalmente da genética. O temperamento é o que vai ditar o nosso drive, né, o nosso impulso de vida. Então, características, por exemplo, como o nível de exploração que a gente vai ter do ambiente, né, se a pessoa é mais introspectiva, ou se ela é mais extrovertida, se ela é mais impulsiva, menos impulsiva. Então, isso tem a ver bastante com o temperamento, que é uma característica inata já. E aí, com o passar, né, das experiências de vida que a gente vai tendo desde o momento que a gente nasce, a gente vai tendo a formação do nosso caráter, que está muito relacionado então com experiências, com a cultura, com os aspectos religiosos, né, com os aspectos morais, então tudo aquilo que vão ensinando para a gente e as experiências que a gente vai tendo de vida ao passar dos anos, que vai formar o nosso caráter. Quando a gente junta, então, essas características inatas, né, mais biológicas, com as características aprendidas ou vivenciadas, a gente junta temperamento e caráter, e é isso que vai formar a nossa personalidade. Então, personalidade todos nós temos, e é o jeito, então, que a gente vai, é o nosso jeito de ser, né, a maneira que a gente vai se comportar, a maneira que a gente vai interagir com o mundo e com as outras pessoas. E aí, as personalidades são divididas de várias maneiras, né, tem várias teorias, né, para o estudo das personalidades, mas todos nós temos uma personalidade, todos nós temos traços de personalidade, né? Então, disso que eu falei de temperamento e caráter, nós vamos ter pitadinhas de algumas coisas que vão, então, né, na somatória das coisas, definir a nossa personalidade. E o interessante, né, é que todos nós queremos, então, poder ter um jeito de ser, né, que se adapte, né, que esteja mais adaptado ao universo em que a gente vive, ao mundo que a gente vive, tanto em termos ambientais, como em termos de relacionamento com as pessoas, né? A gente quer estar bem adaptado, a gente quer viver bem, a gente quer interagir bem, né, de maneira que a gente possa alcançar aquilo que é interessante, né, que nós precisamos, que nós queremos, mas também em comum interesse com as pessoas que formam a comunidade na qual a gente vive, né? Sem que isso vá prejudicar as outras pessoas. E aí a gente tem traços de personalidade que podem ser mais ou menos salientes, né? E essas saliências dos traços de personalidade eventualmente podem trazer algum benefício ou malefício dependendo do tipo de situação. Então, por exemplo, pessoas que são mais extrovertidas, por exemplo, né, ou mais falantes, mais comunicativas, isso é um traço de personalidade, podem ser valorizados em alguns ambientes, por exemplo, ao passo que em outros não, né? Em outros ambientes pode ser valorizado pessoas que sejam mais introvertidas, né, que sejam mais contidas no seu comportamento. Então, tudo isso interage.
e dependente do ambiente. Agora, existem situações em que esses traços de personalidade se tornam tão marcantes, ou intensos, ou salientes, que essas pessoas sofrem, né, em decorrência desses traços de personalidade, ou fazem outras pessoas sofrer, traz algum tipo de desajuste, de desencaixe mesmo, né? Não encaixa ali dentro daquele contexto sociocultural em que a pessoa vive, e isso então passa a ser considerado um transtorno de personalidade, que os transtornos de personalidade são considerados então transtornos mentais e transtornos psiquiátricos, né? Justamente por trazer esse sofrimento, né? Ou levar sofrimento para as outras pessoas, e ter esse desajuste no jeito de a pessoa interagir com os outros, consigo mesmo, e em relação ao mundo. Bom, são vários tipos de transtornos de personalidade. Eles são basicamente 10 tipos de transtornos de personalidade, pelas classificações mais conhecidas. Eles são divididos em clusters, ou em grupos, né? Então, o transtorno de personalidade do cluster A, cluster B e cluster C. Cada um desses clusters tem um rol, né, umas características predominantes, e é bastante comum que pessoas que sofrem de transtorno de personalidade tenham características, às vezes, que elas compartilham características dentro de um mesmo cluster, ou até mesmo, às vezes, pode ter diagnóstico de mais de um transtorno de personalidade. Então, como são muitas variáveis, né, e nem tudo tudo tão bem definido assim, né, as categorias se sobrepõem, então pode acontecer de ter sobreposição de diagnóstico às vezes, mas acaba preponderando um dos tipos, né. Então, o cluster A são 3 tipos de personalidade: transtorno de personalidade esquizoide, esquizotípica e paranoide. São pessoas que têm uma dificuldade muito grande de interação social, justamente por não apreciarem, né, o contato social. Então, são pessoas que têm pensamentos distorcidos da realidade, tendem a ter pensamentos que são difíceis de compartilhar, né, com as outras pessoas dentro da mesma realidade, e que por isso acabam, então, tendo uma dificuldade de socialização e acabam vivendo mais isolada, né, tendo suas características mais peculiares, talvez um pouco de excentricidade também, e uma desconfiança, geralmente uma desconfiança muito grande em relação às pessoas, né? Então, essa é a característica central dos transtornos de personalidade do cluster B, do cluster A, desculpa. No cluster B, no qual se inclui o transtorno de personalidade antissocial, são pessoas que tendem à impulsividade e também com um alto nível de instabilidade emocional, então pessoas que variam muito de humor. Pessoas do cluster B, né, que têm transtorno de personalidade do cluster B, frequentemente são confundidas com pessoas com transtorno bipolar, né, que falam, nossa, muda muito de humor, de manhã está de um jeito, à tarde está de outro, porque tem esse nível de instabilidade emocional. E também pessoas com uma alta tendência ao egocentrismo, né, de se colocarem no centro do mundo e de valorizarem pouco, né, o valor das outras pessoas, e priorizarem muito, então, os relacionamentos, as interações focadas muito em si mesmo, né. Então, talvez os transtornos, né, do cluster B sejam os mais conhecidos. Então, é o transtorno de personalidade antissocial, é o transtorno de personalidade borderline, ou também, né, transtorno de personalidade emocionalmente instável, transtorno narcisista e o histriônico. Então, são transtornos de personalidade mais fáceis de se ver, porque são transtornos que geralmente as pessoas vão buscar mais ajuda, porque sofrem muito com essa instabilidade do humor, com exceção do transtorno de personalidade antissocial, que eu vou falar mais depois para vocês, que é raro buscarem ajuda médica, e são transtornos bastante prevalentes. E o cluster C, que é onde estão, né, os transtornos de personalidade obsessivo-compulsiva, evitativa e dependente. São pessoas com altos níveis de ansiedade, mas uma ansiedade muito relacionada ao medo de separação, à dependência de outras pessoas, e por outro lado, evitar,
né, situações desconhecidas ou que possam estar fora de seu controle. Onde está ali, por exemplo, né, as pessoas que têm o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, que é bastante confundido. Opa, veio o protetor de tela aqui, voltei. Que é bastante confundido com o TOC, né, que são pessoas cheias de manias, que gostam de planejar muito as coisas, e isso traz um sofrimento muito grande. Os transtornos de personalidade, gente, tem estimativa de que até 15% da população sofre de algum tipo de transtorno de personalidade, tá? Na média, cada um dos transtornos gira em torno de 1 a 5% da população, né? Então, somando todos eles, estima-se que até 15% da população possa ter algum tipo de transtorno de personalidade. E o transtorno de personalidade antissocial, então, como eu disse, se encaixa, né, está classificado dentro do cluster B, né, que lembrando então que são pessoas que sofrem dos transtornos, né, de personalidade do cluster B, com alto nível de impulsividade, com alto nível de instabilidade pessoal e com tendência ao egocentrismo. O transtorno de personalidade antissocial, a sociopatia, é um transtorno até que bastante comum, tá? Ele varia de 1 a 3% de todas as pessoas. Então, se a gente está num ambiente, né, com 1.000 pessoas, por exemplo, pode-se imaginar que de 10 a 30 ali, né, sejam então aí portadores do transtorno de personalidade antissocial. E qual que é a característica, então, né? O que chama tanto a atenção dessas pessoas e que isso causa, né, bastante curiosidade? Então é bastante comum a gente ver programas de TV, séries, entrevistas, quando tem algum caso policial, né, a reportagem gosta de dar ênfase na visão, às vezes aparece um psiquiatra forense para falar, o policial, enfim, toda a perícia ali para falar. Hoje a gente vai ter uma visão aqui mais científica, né, embora eu sempre procure com uma linguagem clara para falar, mas o que acontece, o que está por trás, então, das características, né, de uma pessoa que tem o transtorno de personalidade antissocial, e responder um pouquinho daquelas perguntas que a gente fez lá no começo. Bom, a principal característica, né, de quem tem a sociopatia, do sociopata, é justamente achar, né, que o mundo vive em função das suas próprias regras, né, que o mundo vive em função dele, sem ter um ponto principal, que é a empatia pelas outras pessoas. Então, o sociopata, ele acha que ele é, né, a pessoa mais importante do mundo, que tudo deve viver em função dele, que tudo está ali para servi-lo, sem que ele tenha que necessariamente dar nada em troca, né? Então é uma coisa bastante unilateral. Ele tem uma capacidade, né, muito grande, e eu estou falando aqui ele, né, sempre no masculino, mas por costume mesmo, mas também tem uma característica importante aqui da transtorno de personalidade antissocial, que ao contrário das outros transtornos de personalidade, que o equilíbrio entre homens e mulheres é grande, né? Geralmente é 50-50, no transtorno de personalidade antissocial são praticamente 5 homens para cada mulher. Então é muito mais comum ver um homem antissocial do que uma mulher antissocial, né? Então essa característica, né, de achar que o mundo gira em torno de si, não tem empatia, de não, né, oferecer em troca, nada em troca para a pessoa, não está interessado nas necessidades da outra pessoa, e por outro lado tem uma percepção muito grande, né? São pessoas que têm uma capacidade de perceber o emocional do outro, mas usam isso justamente para manipular, para poder obter vantagens dessas pessoas. Então, só por aí, né, a gente já define ali a terceira parte do transtorno de personalidade antissocial. São pessoas que vivem, né, contra as regras da sociedade. Então, enquanto a gente vive num mundo, né, em que se espera que se busque, né, um convívio social entre as pessoas, nós somos, né, seres gregários para viver em sociedade, a pessoa que tem o transtorno de personalidade antissocial, ela vai contra isso, né? Ela vive isolada no mundo dela, em que ela acha que ela merece tudo, né? E vai fazer de tudo que ela puder para poder obter vantagens, as coisas que ela precisa, mesmo que por isso, que para isso é outra característica importante do transtorno de personalidade antissocial, que ela tem que passar por cima de regras.
tanto regras sociais, né, que são socialmente aceitas, ou mesmo as leis, né? Então, se o psicopata tiver que passar por cima de alguma lei, de alguma coisa que esteja no caminho dele, ele vai fazer isso sem problemas e também sem remorso nenhum, né? Então, não se sente não se sente culpado, não tem remorso, não se arrepende e não raro vai culpar, né, a outra pessoa, seja ela uma pessoa do convívio ou eventualmente uma vítima de um crime, né, pela situação, falando que a pessoa facilitou, que a pessoa mereceu aquela situação, né? Então essas são as características centrais de quem tem um transtorno de personalidade antissocial. É importante ressaltar aqui, pessoal, que todos nós, né, todos nós temos algum grau ou algumas dessas características, né, de antissocialidade. Então, que levante a mão aí, né, quem nunca em algum momento pensou, né, em fazer alguma coisa para um bem próprio que poderia lesar alguém ou que poderia ter alguma atitude antissocial. Isso faz parte, né, da nossa vivência, só que nós temos isso em níveis controlados, né, em que a gente pondera isso, né, e aí porque a gente tem a capacidade, né, a gente, quando eu falo, estou falando dos outros 99, 98, 97% das pessoas, né, de fazer essa percepção, né, de empatia, de troca, né, de viver de maneira social, né. Então, quando se pega pessoas, né, vamos pegar uma amostra na rua e vai fazer teste para traços de personalidade antissocial, ninguém zera, né? Todo mundo tem algum traço, porque isso faz parte das nossas características, dos traços de personalidade, tá bem? É bem interessante que tem um livro, né, que é interessante porque eu até estava lendo esse livro quando a Janaína me convidou para fazer essa palestra. Ele chama Homens Maus Fazem o que Homens Bons Pensam, e que tem um capítulo exclusivo, né, sobre a psicopatia, mas o ponto central do livro é justamente falar sobre isso, né, sobre como o mal que habita cada um de nós, né, como ele foi sendo moldado e amansado, né, ao longo da civilização humana, só que como é importante a gente reconhecer e conhecer o mal que existe em cada um de nós, justamente para a gente possa lidar com isso de uma maneira mais social, né. E o psicopata, ele perde esse freio, né? Então, ele tem, né, características próprias do cérebro, que eu vou falar depois, que faz com que ele perca esse freio e que essas características, né, antissociais fiquem mais evidentes, mais salientes, a ponto de se tornar um psicopata, né? Bom, outra característica do antissocial é que ele também tem um charme, né? Um charme superficial, né? Porque às vezes não demora muito para isso ser percebido para quem está mais treinado, para justamente seduzir as pessoas, né? Para ter um grau de manipulação para conseguir o que eles querem. Durante muito tempo foi falado, né, de um nível de inteligência superior dos psicopatas, que poderia estar envolvido também com essa manipulação, mas isso não necessariamente é verdade, varia muito, não tem uma diferenciação estatisticamente, né, em relação à população geral, mas você pode ter, então, psicopatas desde um nível intelectual mais baixo até de um nível intelectual mais alto. O que tem de diferenciação, e aí vai entrar na nomenclatura também, em relação a algumas características, né, que ficou diferenciado em passivo ou agressivo. Então, existe o antissocial passivo, que é aquela pessoa que vai ser um parasita, né, que vai manipular situações, vai manipular as pessoas para conseguir o que ela quer, mas não vai usar de agressividade, né, não vai usar de violência física para isso, né? Pode até ter uma violência verbal ou relacionamentos abusivos, eventualmente se envolver com crimes, mas uma tendência maior a se envolver com crimes do colarinho branco, por exemplo, né? Então são pessoas que vão ali ter atos, né, extremamente antissociais, né? Podem ser criminosos, mas geralmente crimes não violentos. E o outro espectro, que seria, né, os antissociais agressivos, que aí sim são pessoas que vão usar da violência, né, podem até ser verdadeiros predadores, né, de outros seres humanos, com a tendência também muito grande a crimes sexuais, né, serial killers, enfim, que vão aí sim usar da violência e vão
aparecer mais no sentido de cometerem crimes, né, violentos, tá? E aí que geralmente hoje se criou uma distinção, né, não é uma distinção oficial, mas os estudiosos do assunto acabam chamando esses de psicopatas, né, que seriam os antissociais agressivos, e reservando o termo antissocial, propriamente dito, para os antissociais passivos. Então, tem essa diferenciação. O psicopata seria o mais agressivo, seria o predador. E é interessante notar que, então, como eu disse, né, os psicopatas, né, os antissociais, geralmente não vão buscar o tratamento médico, né? Então, eles são muito mais... Opa, saiu aqui de novo. Eles são muito mais fáceis de encontrar no sistema carcerário, né? Então, tem estimativas aí de que 20 a 50% das pessoas presas tenham algum um transtorno de personalidade antissocial, e nas prisões, né, de segurança máxima, onde tem mais tendência a crimes, né, violentos, esse número pode chegar até 75%. Mas tem que ver o seguinte, nem todo criminoso é um psicopata, tá? Existem, né, na verdade, pelo que eu falei, vocês viram, a minoria dos criminosos são psicopatas, o criminoso comum, né? E nem todo psicopata também vai se tornar um criminoso, embora a chance de se tornar um criminoso seja muito maior, porque se ele que tiver para alcançar o objetivo, né, fazer o que ele quer fazer, passar por cima da lei, ele vai fazer, né, e correndo os riscos aí de algum tipo de sanção, tá? Bom, agora que a gente já entendeu, então, né, o que é o transtorno de personalidade, o que é a personalidade, o que é o comportamento antissocial, como é que o psicopata, né, age, como é que ele pensa, por que ele, que ele, né, tem de cara diferente, né, das outras pessoas. Vamos falar um pouquinho do porquê, né, quais são as teorias do porquê que isso acontece, quais que são os fatores de risco, então, para uma pessoa desenvolver um transtorno de personalidade antissocial. O que a gente sabe é que não é uma coisa, uma sentença, né, que a pessoa já vai nascer fadado a ser um psicopata ou um antissocial, mas que os fatores genéticos têm um peso de 50%, né, isso com estudos, né, de abordagem ampla, né, do genoma, que vai tentar identificar, né, alterações genômicas ali para cada tipo de situação de saúde, no caso aqui dos transtornos mentais, identificaram então que tem esse peso de 50%. Mas então isso não explica tudo, né? Então tem alguns outros fatores socioambientais, né, que é aquilo que a gente, igual a gente falou, para ter o temperamento, né, e o caráter, então as experiências de vida que essa pessoa vai ter que podem contribuir para esse transtorno aparecer, né? Isso vai se desenvolvendo ao longo da formação da personalidade, então do momento que a pessoa nasce até a formação da personalidade no final da adolescência, no começo da vida adulta. E os outros 50%, então, fatores ambientais, estão bastante relacionados com a ausência de cuidados maternos, principalmente nos 5 primeiros anos de vida, né, que é um momento muito importante ali da formação da criança. Agressões físicas e sexuais, principalmente se forem repetitivas, né, então, várias vezes, né, ao longo da vida. O fato de ter pai alcoólatra, mesmo que não viva, né, com a criança, então aí também tem um fator, né, genético, provavelmente. O fato de viver numa família com outras pessoas antissociais. Também tem alguns indícios assim de, por exemplo, se um menino, por exemplo, né, ele nasce e ele tem o fator genético para ser antissocial, ele vai ser criado num ambiente predominantemente com outros meninos, principalmente se forem meninos mais agitados, mais agressivos, tem uma tendência maior de desenvolver o transtorno de personalidade antissocial do que se ele for criado num ambiente predominante de mulheres, por exemplo. Então são questões bem, bem interessantes. E outras comorbidades, né, de transtornos mentais, que nem todas estão muito bem estabelecidas ainda, mas que tem algumas evidências. Uma delas é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que alguns estudos mostram que podem aumentar o risco de a pessoa, né, desenvolver o transtorno de personalidade, principalmente se estiver associado ao transtorno de conduta, que para alguns critérios diagnósticos é até
necessário que tenha, né, o transtorno de conduta na formação da personalidade antes de chegar na vida adulta. E o transtorno de conduta é chamado um transtorno externalizante, né, da infância e adolescência, em que essa criança, esse adolescente já tem comportamentos, né, disruptivos, impulsivos, agressivos, que o colocam contra as regras sociais e contra a lei até mesmo. Então, aquela criança, né, que já tem um comportamento mais agressivo, que já começa a criar problemas com a lei, com a sociedade, tem um risco maior de isso ir evoluindo até, né, concluir, então, a formação da personalidade dela, e se isso não for, né, bem resolvido, ali, cuidado, virar, né, um transtorno de personalidade antissocial, um psicopata. E aí, né, isso tudo, quando se observa, né, quando se vai estudar o cérebro dessas pessoas, e mais de 2 séculos atrás já tinha tentativa, né, de medir pelo tamanho, né, dos ossos do crânio, algumas dimensões da face, né, dos criminosos, né, quando ia para a cadeia, de tentar identificar se tinha, até foi criado alguns parâmetros lá, para tentar identificar, então, pela conformação do crânio, pela conformação facial, se aquela pessoa era ou não um psicopata, ou se teria tendência a crimes. Isso depois caiu em desuso, não teve validade científica nenhuma, mas se sabe que o cérebro, né, da pessoa com transtorno de personalidade antissocial tem sim algumas características peculiares que não são exclusivas, né, dos transtornos de personalidade antissocial. Então não dá para fazer lá uma tomografia, uma ressonância de crânio, ver o cérebro e falar, esse cérebro aqui é de um psicopata, né, mas que de um grupo de psicopatas, né, quando são estudados, tem ali um número expressivo que tem essas alterações. E é principalmente diminuição da substância cinzenta, que é o nosso córtex cerebral, né, que é onde tem ali, de fato, as sinapses entre os neurônios. Então, uma diminuição da substância cinzenta na região pré-frontal do nosso cérebro, que é essa região aqui mais moderna do nosso cérebro, né, que ela é principalmente responsável pelo nosso controle dos impulsos, pelo controle emocional, pelo planejamento das nossas ações e essa questão da empatia, né? Então, eles têm, vamos dizer, menos região pré-frontal, ou seja, explica, né, de alguma maneira, pelo menos em partes, essa ausência de freio moral, né, que o psicopata não tem. Uma outra região que tem sido também identificada, né, com algumas alterações, é a região do cerebelo, né, que é uma região mais posterior e inferior aqui do nosso cérebro, bastante associada, que já é bastante conhecida com coordenação motora, né, principalmente a coordenação motora fina, mas que também tem evidências de outros transtornos mentais, como, por exemplo, o transtorno de personalidade antissocial. Bom, falado tudo isso, né, a gente chega num ponto importante, que é em relação ao tratamento, né? Então, o que a gente pode fazer para ajudar, né, as pessoas, né, que sofrem disso e também a sociedade, né, porque já deu para a gente ver o impacto, né, do que essas pessoas podem causar. E essa questão do impacto é um ponto bem importante, porque, embora a gente pode falar assim, são 2 ou 3% da população, mas a gente vê, né, o nível, né, de impacto negativo, né, que principalmente um psicopata, né, pode ter, ou pessoas que assumem grandes posições, né, no mundo, né, de tomada de decisões com uma personalidade antissocial, do nível, né, mesmo de prejuízo que isso pode trazer para o nosso mundo, né? Então, compreender como isso acontece e estudar maneiras de tratamento é fundamental aí para a gente pensar em evolução da humanidade e também, como eu disse, né, para questões jurídicas, né? Então, isso é um ponto fundamental, né, que hoje, por exemplo, quando se vai para um julgamento, né, para definir se a pessoa tem capacidade ou não, né, de pensar sobre os próprios atos, se ela pode responder pelo aquele crime, se ela teve o livre-arbítrio, né, para decidir se ela poderia cometer ou não aquele ato, é sempre uma questão de discussão. Não raro, né, os psicopatas são considerados como parcialmente imputáveis, né, então são aquelas pessoas que têm parcialmente a decisão de cometer ou não um determinado crime e acabam indo para
manicômios judiciários, então, que não existe a prisão perpétua, mas também vão ficar lá presos até que se cesse, se é que dá para falar que se cesse a periculosidade que eles representam para a sociedade. Então, em termos de tratamento, gente, não existe nada cientificamente comprovado, né, que vai dizer que existe algum tratamento eficaz para os transtornos de personalidade, para o transtorno de personalidade antissocial, tá? Inclusive, né, um dos principais estudiosos, né, dos psicopatas fala que não se tem nada a fazer a não ser se proteger deles, né, que toda tentativa de tratamento seria infrutífera, porque eles não conseguem ter o ponto de conexão necessário com uma outra pessoa disposta a ajudar, né? É como se você, né, joga uma corda, né, para tentar resgatar a pessoa e ela não vê a necessidade de aceitar aquela ajuda. E é aquilo que eu falei para vocês, né? É muito raro de ver alguém com transtorno antissocial no consultório, né? São pessoas que geralmente não vão buscar ajuda por isso especificamente. Pode até vir por outras coisas, como, por exemplo, um ganho secundário, né, num relacionamento, ou às vezes numa situação de trabalho, por exemplo, em que se não for buscar ajuda pode ser mal visto, ou, né, para ganhar alguma coisa, às vezes um laudo, um benefício, mas para buscar ajuda não, porque geralmente não percebe o problema, né, não percebe o impacto, a pessoa em si não sofre por causa disso, mas e também não percebe o impacto, né, que está causando na vida dos outros, porque não tem remorso, não tem consciência disso. Por outro lado, são pessoas com risco muito maior, né, de desenvolver transtornos, né, de abuso, né, e dependência de alcoolismo, de outras drogas, pela impulsividade e a instabilidade emocional também de, eventualmente, tentar suicídio. Então, acabam chegando aos serviços de saúde mental, por uma internação, por exemplo, por outras causas, mas não pela vontade em si de tratar, né, a sua psicopatia. E aí o que tem de recurso, né, o que a gente tem, né, de tratamento seria então as psicoterapias, né, embora nenhuma seja comprovadamente eficaz, né, pela essa dificuldade de contato que eu falei, e o tratamento medicamentoso bastante sintomático, né, no sentido de que tentar amenizar alguns traços da personalidade, ou alguns sintomas, né, como, por exemplo, impulsividade ou agressividade, instabilidade do humor, que secundariamente, né, a melhora desses sintomas, a gente poderia melhorar então o convívio dessa pessoa, mas de novo, sem grandes expectativas, né? Então é um tratamento muito incipiente, né, muito ineficaz, e que as pessoas, né, não chegam, não vêm buscar tratamento por isso. Então é uma situação, em termos, né, de pensar em sociedade, pela própria característica antissocial dessas pessoas, que é um assunto que está aí, então, desafiando os cientistas, né, tanto na compreensão dos seus estados mentais, como também do tratamento para essa situação. Pessoal, é isso. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho, conto com as perguntas de vocês. Nossa, já somos 156, que legal. Crescemos aqui ao longo da apresentação. Bom, eu não estava... Oi, Gabriel, você vai me ajudar? Eu gostaria de agradecer pela palestra. E você quer que eu leia as perguntas? Você quer ler? Vamos ver aqui, eu não consegui acompanhar, acho que é mais fácil eu ler. Vamos ver aqui. Você lê? A Kimberly perguntou: você acha que a causa da frequência da sociopatia em homens ser maior que em mulheres está relacionado com a masculinidade tóxica? Olha, a gente teria que definir a masculinidade tóxica, mas o fato é o seguinte: eu tentei encontrar, eu sabia que alguma pergunta nesse sentido ia aparecer. Um outro livro, até que eu sugeri no meu Instagram esses dias, quem não me acompanha, acompanha lá que eu sempre dou algumas dicas, viniciusfaria.psiquiatria, que é um livro que ele chama Incógnito, ele fala sobre os pontos obscuros do nosso cérebro, do funcionamento que a gente não compreende, e as peças que ele aplica em nós. E lá tem um capítulo que ele começa a descrever um ser, né, ele começa a falar da agressividade, de como
tá mais propenso a crime, não sei o que lá, tal, e depois no final ele vai contar que ele está falando do homem, né? Do ser humano do sexo masculino. E de como o homem, né, é mais agressivo em vários aspectos, né? Por uma característica, né, biológica e também, sem dúvida, né, tem essa questão da formação cultural, né? Agora, de novo, o que é o que é muito difícil de separar. Agora, a sociopatia, né, por que os sociopatas são mais frequentes que as mulheres, isso não tem uma definição clara, não tem nenhum estudo que comprove isso exatamente, né? Provavelmente está relacionado com o fator intrínseco ao homem, né, de ser naturalmente mais agressivo do que a mulher, mas pode ser que tenha alguma outra causa hormonal, eventualmente, de sinapse aí que possa explicar isso. Os transtornos de personalidade, a Naila perguntou. Os transtornos de personalidade estão mais relacionados ao temperamento, características inatas, ou o caráter tem grande influência? Boa pergunta, viu? É uma pergunta que, até onde eu sei, né, não se tem resposta ainda, né? Então, na personalidade antissocial, né, 50%, né, do inato, né, então da questão genética, e 50% ambiente, mas para os outros como um todo, até onde eu saiba, não tem uma resposta para isso. A Giovana me perguntou, gostaria de saber se a psicopatia pode ser desenvolvida com o uso de substâncias ilícitas. Já vi casos de pessoas que se tornam totalmente superficiais e manipuladoras. Olha, muito interessante, viu, Giovana? Acho que vale até ponto para estudo nisso aqui. O que a gente tem que pensar, né? Vou explicar um pouquinho melhor aqui. O transtorno de personalidade, né, ele vai ser desenvolvido ao longo da formação da personalidade, ou seja, do 0 aos 20 anos, 21 anos, né? Nesse período, é um período que, junto com a personalidade, está sendo formado o nosso cérebro, né? Então, o nosso cérebro ali está sendo formado, né, as conexões, as estruturas, da maneira mais saudável possível. A gente imagina que quanto mais saudável o nosso cérebro, mais chance a gente tem, né, de um funcionamento saudável dele. Qualquer substância que ataque, que agrida o nosso cérebro, seja ela lícita ou ilícita, né, ela vai atrapalhar o funcionamento do nosso cérebro e pode contribuir, né, para a malformação dele, e que isso possa contribuir para a formação da personalidade, né? Por exemplo, uma pessoa que, além de agredir o cérebro, está vivendo ali constantemente com seu nível de consciência alterado, com uma qualidade ruim de interação com outras pessoas, com outro ambiente, então isso com certeza está afetando na formação da personalidade dele. Então, embora não seja identificado, assim, até onde eu sei, como um fator direto, né, de formação do transtorno de personalidade, mas pelo processo em si envolvido, dá para imaginar que poderia ter sim um fator de contribuição muito grande. Uma outra ótima pergunta aqui, Karina, ela gostaria de saber a diferença entre o transtorno bipolar e o borderline. Ótimo. É um diagnóstico bem difícil de fazer muitas vezes no consultório. A gente precisa de um tempo de observação, de interação, de convívio, né, com o paciente, longitudinal, assim, né, meses, às vezes anos para fazer o diagnóstico, nem sempre, tá? Mas o transtorno de personalidade borderline, a pessoa, ela é ao longo da vida, né, e isso pode vir já se manifestando desde criança também, emocionalmente instável. Então, tem uma dificuldade muito grande de lidar com as emoções, de lidar com as frustrações, tem uma sensação de vazio, né, interno muito grande, uma tendência à automutilação, de se machucar, né? Isso ao longo da vida, isso é constante na vida da pessoa. Pode ser que tenha momentos em que esteja mais estável, em outros, mas geralmente essa estabilidade acompanha a pessoa. O transtorno bipolar, ele pode aparecer do nada, né? E geralmente, depois que a personalidade já se formou, geralmente nessa transição aí, tá? Mas em que, vamos dizer assim, a pessoa
está, né, normal ali, né, dentro da normalidade dela, e de repente ela tem um episódio característico do transtorno bipolar, que é ou um episódio de depressão ou um episódio de mania, em que é o contrário da depressão, que é quando a pessoa fica extremamente agitada, né, falando muito, com muita energia, às vezes agressiva, às vezes até rompe, né, com a realidade, tem um transtorno psicótico. Mas os episódios de depressão e de mania, eles não oscilam tão rápido assim, não é de manhã está em mania e à tarde está em depressão. Geralmente são dias, né, o que caracteriza o episódio, no episódio depressivo, por exemplo, depois a pessoa volta para o normal dela, aí depois pode ser que ela venha a ter outro episódio depressivo, e depois de anos vai ter um episódio de mania, aí melhora, depois pode ter outro episódio de depressão. Então, ou seja, as oscilações, elas são mais caracterizadas por episódios, né, que melhoram e pioram. E o transtorno de personalidade borderline é um construto da personalidade que acompanha a pessoa ao longo da vida. Nada impede de ter os dois, tá? Na verdade, até não é tão raro assim a pessoa ter o transtorno de personalidade borderline e transtorno bipolar. Bem difícil de tratar. A Luciana perguntou: pessoas com transtorno de psicopatia, se adequadamente tratadas, isto é, acompanhadas por profissionais capacitados para tratá-las, podem ter uma vida normal? Então, não. Normal, para elas, pode parecer que é normal, né? Aquilo, eu disse, o mundo gira em torno delas, né? No sentido de que o que elas precisarem, elas vão fazer, vão atrás para conquistar, mesmo que aquilo rompa com as regras sociais. Mas, mesmo com o tratamento, né? Que isso é difícil, o prejuízo, né, que elas trazem nos relacionamentos, no convívio com outras pessoas, tende a ser bem grande. Aí a Janaína perguntou o seguinte: é possível ocorrer o contrário? Por exemplo, uma pessoa que convive em um local com pessoas que apresentam algum dos vários transtornos e ela perceber o cenário e tentar ajudá-los? Ou a tendência é ela aprender os mesmos transtornos? Bom, vou tomar uma aguinha aqui. Olha, a gente sofre influência dos outros o tempo todo, né? O tempo todo a gente está interagindo e sofrendo influências. A questão é em que momento da vida que essa influência acontece, em que intensidade e qual que é a nossa predisposição. Então, criança, quando a gente é criança, adolescente, a gente está num período de formação, né, do nosso corpo, do nosso cérebro, da nossa personalidade. Então, estamos menos fortalecidos mentalmente, então as influências acabam sendo maiores. É lógico que crianças da mesma idade, né, acabam tendo um nível de influência uma sobre a outra mais ou menos igual. É diferente de quando você coloca, né, idades diferentes. Por exemplo, um adolescente já tem um nível de influência sobre uma criança muito maior, né? E aí pode influenciar mais para comportamentos disruptivos, como no transtorno de conduta, por exemplo, né? Mas entre adultos, né, adultos que já têm uma personalidade formada, que já têm um grau de maturidade emocional, isso é muito mais difícil de acontecer, mas não que não possa, né? Como, por exemplo, nos relacionamentos tóxicos, né, em que uma pessoa saudável possa vir, né, a se fragilizar ou até mesmo adoecer por causa de um comportamento de alguém que tem um transtorno antissocial, por exemplo. Mas uma vez formada a personalidade, a pessoa não vai mais desenvolver um transtorno de personalidade, porque ela já tem o jeito dela funcionar, né? Tainara me perguntou: Dr. Vinícius, gostaria de saber como posso abordar uma pessoa de convívio pessoal que apresenta características de algum transtorno. A busca de um profissional, por muitas vezes elas se negam ou encaram de forma negativa ou ofensiva. Pois isso ainda é um problema, né? Muita gente ainda fica chateada, se sente ofendida quando alguém sugere, né, que ela procure uma ajuda em saúde mental com psicólogo ou psiquiatra, por exemplo, né? A dica que eu dou é sempre tentar abrir um canal de comunicação, de mostrar que, primeiro, que você está preocupado com ela, né, que você está preocupada com ela e que você está ali abrindo esse canal de comunicação para ajudá-la, né, de mostrar que você percebeu que algumas atitudes ou comportamentos, ou que talvez o jeito que ela esteja se sentindo está diferente, né, do que você está acostumado a ver, e perguntar para ela se ela está sofrendo, se ela está precisando de ajuda. Então,
se mostrar disponível, né? Mais mostrar que você percebeu a situação do que tentar impor. Se isso se arrastar e você vê que mesmo com essa conversa, né, a pessoa está resistente, que ela está piorando e não está conseguindo enxergar, não está querendo aceitar, de aí, num outro momento, mostrar para ela o prejuízo que isso está trazendo para a vida dela, né? Falar, olha, antes você fazia isso, olha como é que está agora a sua vida, você está comprometendo aqui trabalho, família, relacionamento, né? De mostrar para a pessoa que aquela comportamento que ela passou a ter, que ela não tinha, está trazendo prejuízos para a vida dela, né? Então, isso no geral, até casos extremos, né? Por exemplo, de dependência de substâncias, ou às vezes de surto psicótico, em que a pessoa rompe completamente com a realidade, é muito difícil de convencer um tratamento, e ela começa a se colocar em situações de se colocar em risco ou colocar os outros em risco, né? Que aí sugere-se que leve ao tratamento mesmo contra a vontade da pessoa, né? De modo geral, sociopatas, o Renan Lieto. De modo geral, sociopatas têm noção de sua condição, mesmo sem um diagnóstico formal? Não, de maneira alguma. Para eles tá maravilhoso, né? Eles acham que é o jeito certo de ser, é o jeito deles, né? Tem um desprezo muito grande pelas outras pessoas, se colocam numa situação superior, se orgulham disso, né? Então, vocês podem ver, né? Muitas vezes o criminoso falando lá do crime que cometeu sem nenhum remorso, né? Se orgulhando daquilo que fez, e geralmente culpa a vítima, né? A vítima que é trouxa, que é otário, que se colocou na situação. Então, não tem noção nenhuma do mal que eles causam. Karina, obrigado, sempre um prazer estar aqui. O Vinícius perguntou se a cleptomania tem relação com a psicopatia. Olha, não necessariamente, né? O psicopata ele pode, né, ter uma predisposição a roubar, se isso tiver dentro daquilo que eu falei, né, de se ele precisar fazer isso para satisfazer um desejo, uma necessidade imediata dele, mas a cleptomania está classificada dentro dos transtornos dos impulsos, né, em que a pessoa não consegue se controlar em relação a roubar. Aí ela rouba por impulso, né, mesmo sem precisar daquilo, porque ela não consegue se controlar, só que ela tem noção de que aquilo é errado, né, ela tem vergonha, ela esconde o roubo, né, então é uma outra situação, assim como os incendiários e outros distúrbios de controle de impulso. Então, Vinícius, o senhor acha que o aumento dos casos de feminicídio está associado ao transtorno de personalidade e sociopatias? Olha, não tem nenhuma evidência, né, de que o número de pessoas com transtorno de personalidade antissocial esteja aumentando entre nós, né? Essa prevalência, né, de 1 a 3% é uma prevalência que, até onde eu sei, está estável, né? Então, se for atribuir só a isso, não daria, né? Agora, a gente tem que lembrar que não é todo mundo que comete crime que é um psicopata, né? Então pode ter outras coisas envolvidas aí para o aumento desse número, né? Então não dá para fazer um link direto entre uma coisa ou outra, embora, né, como eu disse, crimes sexuais, né, principalmente crimes sexuais em série, assassinatos em série, estão bastante relacionados com a questão da sociopatia. Obrigado, Janaína, compartilhou no Instagram. A Samara perguntou, os transtornos de personalidade começam a manifestar sintomas a partir de que idade? Pois embora o diagnóstico só possa ser feito a partir do momento em que a personalidade está formada, né, a partir do momento da vida adulta, os sinais podem iniciar bem cedo, tá? Desde da primeira infância, assim, já dá para perceber, mas sem saber exatamente qual transtorno de personalidade vai ser, né? Nas crianças, tem dois comportamentos que chamam a atenção, que são dois clusters, o externalizante e o internalizante. Então, o externalizante, geralmente, são comportamentos que vão ficar mais salientes para o lado da agitação, da impulsividade, da agressividade, do confronto às regras, né? E o internalizante, o contrário, a pessoa vai se fechar mais no mundo dela.
mais calada, menos interação, comportamento mais evitativo. Qualquer dessas coisas que chame a atenção de pais, professores, que atrapalhe o convívio da criança, merece uma avaliação profissional, né, e o tratamento adequado, porque aí é o momento, né, de tentar evitar a formação de algum transtorno de personalidade. É lógico, a gente não consegue zerar o fator biológico, né, que eu coloco o risco, mas melhorar a qualidade das interações, fazer intervenções que possam diminuir o risco, sim, tem um caráter preventivo bem importante. Mariana, é possível uma pessoa criada em um lar bom, sem problemas familiares, ser psicopata? Ou se tornar psicopata a partir de algum trauma sofrido na infância e adolescência? Os dois, né? Como a gente viu, tem peso, né? Tanto do fator biológico como do fator social, mas com certeza, não dá para excluir, né, a possibilidade de nenhum nem outro. Lógico que quem tem uma vida, né, com histórico de traumas, principalmente repetitivos, né, de agressão física e abuso sexual, tem um risco maior. A Letícia. Doutor Vinícius, quais são os primeiros passos para quando uma pessoa normal chega até você e deseja saber se possui algum transtorno? Muito obrigado. Olha, muito bem, legal, Letícia, interessante. Já aconteceu algumas vezes, né, de a pessoa... Bom, primeiro, vamos lá, o normal, né? Foi bom que você colocou entre aspas. Todos nós temos traços de personalidade, né? Como eu disse, mais ou menos salientes, que podem ser mais ou menos funcionais, dependendo do contexto em que a gente vive. O ideal é que a gente consiga, né, usar aquilo que a gente tem de melhor dentro dos nossos traços para aquilo que a gente almeja nas nossas vidas, né? Então, o autoconhecimento, né, conhecermos sobre nós mesmos, sobre nossas características, as nossas vontades, os nossos pulsos, né, e impulsos, vão nos ajudar a ter uma adaptação melhor ao ambiente em que a gente vive, certo? Bem, todos nós estamos sujeitos a alterações emocionais. Ter variações de emoções faz parte do nosso dia a dia. Então, sentir tristeza, sentir raiva, medo, ansiedade, alegria, euforia, tudo isso faz parte da nossa vivência, né? O problema é quando acontece alguma coisa, e isso pode acontecer tanto por algum fator desencadeador, como do nada, a gente também tem os fatores de risco para isso, né? Que pode desencadear um transtorno psiquiátrico, um transtorno mental, que aí a gente fica sequestrado dentro de determinados tipos de emoções, de pensamentos ou de comportamentos. E aí isso começa a trazer sofrimento e alterações no nosso dia a dia. Então, às vezes, acontece de a pessoa vir para o consultório, né, por estar passando por um momento ali de sofrimento, alguma alteração, né, no seu comportamento, e vem atrás de uma avaliação. Ok, isso, né? Legal, porque se a pessoa está se sentindo diferente, é a hora mesmo de buscar ajuda. Aí a gente vai identificar, de falar, olha, não, isso é uma situação mais reativa, é o momento que você está passando, vamos observar, vamos fortalecer os pilares da sua saúde mental, né? Vamos cuidar disso, vamos encaminhar para uma psicoterapia, vamos praticar o esporte, né? Fazer meditação, para ajudar a pessoa a superar aquele momento de dificuldade, né? Ou não, de que, olha, de fato aqui identifiquei, tem um transtorno de ansiedade, tem depressão, alguma situação de controle de impulso, e aí também fazer o tratamento adequado. Obrigado, Letícia, bem legal. Maria Fernanda, gostaria de saber mais sobre a influência do histórico familiar em relação à psicopatia e outros transtornos, como, por exemplo, quando o senhor mencionou o alcoolismo. Obrigado, Adriana Palestra. Obrigado, Maria Fernanda. Bem, tem vários estudos, até se você puder me manda um direct pelo Instagram, que eu te mando os artigos que tem sobre isso, né? Mas a questão do histórico familiar tem duas coisas, né? Quando a gente pensar uma família, né? Na família a gente compartilha a mesma genética, é lógico que não é 100%, mas o material genético ali é mais parecido, né? E a gente compartilha um ambiente. Então, se, por exemplo, vamos supor que a pessoa tenha um pai antissocial, ou com traços antissocial, pelo menos, né? Então, ele já tem provavelmente uma tendência genética, o pai já tem, e aí ele adquire essa tendência genética do pai, e ele está vivendo num ambiente, né,
onde os comportamentos antissociais vão ser recorrentes. Então, ele está somando 2 fatores de risco importantes ali. Então, aumenta, né, o risco dele. Agora, do alcoolismo, de fato, precisaria ver com mais detalhes, assim, o estudo que citou isso, né, não fala exatamente. Tem uma correlação, né, mas não diz exatamente o porquê. Mas eu posso compartilhar com você, se você me pedir. Como os médicos lidam com crianças, a Gabriele perguntou, como os médicos lidam com crianças que manifestam comportamentos psicopáticos? Pois nas crianças a gente vai chamar de comportamento externalizante, né, como eu disse, e que aí pode até chegar a ser um diagnóstico de um transtorno de conduta, né, que são aquelas situações em que o comportamento externalizante é tão evidente que essa criança já, desde criança, começa a se, né, confrontar com questões legais aí de convívios sociais importantes. Então, é proposto um tratamento multiprofissional e multidisciplinar, né, com médico psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, eventualmente neurologista, para se, né, tentar identificar todos os fatores e trabalhar principalmente com a família. Criança é muito importante trabalhar o ambiente, né, porque, como eu disse, intensa formação ali relacionada às experiências para tentar fazer com que esses comportamentos, né, externalizantes sejam menos salientes, né? E é importante lembrar, gente, que quem tem um comportamento externalizante se envolve em mais situações de risco, né? Então, se é uma criança que provoca os outros, que testa limite, é muito mais fácil ela sofrer também comportamentos violentos de outras crianças, né, do meio dela, do que uma criança que é mais quieta, né? Por outro lado, uma criança que internaliza, né, que é mais na dela, ela vai tender a diminuir as interações sociais, né? Então, por exemplo, na escola, se ela é mais quieta, mais provável que as crianças vão deixar ela quieta lá, né? E aí está sujeita a outros tipos de transtorno de personalidade, por exemplo, né? Obrigado, Alessandra. Opa, brotou mais aqui. Eu gostaria de saber se a esquizofrenia pode ser classificada como transtorno de personalidade. A Luciana perguntou. Não, a esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico, né, em outra categoria, dentro dos transtornos psicóticos, mas os transtornos de personalidade do cluster A são fatores de risco para a esquizofrenia, principalmente o transtorno de personalidade esquizotípica, em que a pessoa já tem uma percepção diferente da realidade e que isso pode evoluir para a esquizofrenia e todos os surtos psicóticos que acompanham, né, esse transtorno psiquiátrico. O isolamento social nessa pandemia pode agravar o quadro de uma pessoa sociopata? Olha, isso o Maílson me perguntou. Difícil de responder, viu? Mas talvez, né? Se a gente for pensar, refletindo aqui junto com vocês, né, que a pandemia gerou uma escassez, né, de recursos, de oportunidades, né, de situações em que, se o sociopata precisar fazer alguma coisa para obter aquilo que ele quer ter, mesmo nesse ambiente, ele vai fazer, né? Pode ser que sim, né? Por exemplo, se ele achar que ele não precisa tomar as medidas de cuidado, porque para ele não faz nenhum sentido e ele sair por aí passando vírus para todo mundo, né? Pode ser. Ou se ele sair comprando álcool gel, né, zerando o estoque de álcool gel do supermercado, porque ele acha que só ele pode ter o álcool gel, também. Então, são algumas situações aí que podem acontecer. Gabriela, o surto. Olha, o surto, geralmente a gente chama de surto alguma coisa que é muito abrupta, né, aguda, assim. Então, é uma alteração muito aguda do comportamento da pessoa. Geralmente a gente fala surto psicótico, né, que é um momento que a pessoa rompe com a realidade completamente. Então, são aquelas pessoas que acham que estão tendo algum tipo de intervenção com o extraterrestre, ou algum tipo de intervenção divina, né, que o contexto sociocultural religioso dela não explica, vendo coisa, ouvindo coisa. Isso que geralmente a gente chama de surto, né, um surto psicótico. É bem agudo, assim, geralmente começa, né? Tem alguns sinais que dá pra gente perceber, muito difícil, tá? É o pródromo,
Mas para quem nunca teve na vida é muito difícil de dizer, né? Agora, para quem já tem, né, por exemplo, um transtorno bipolar, que pode ter surto psicótico ou esquizofrenia, a pessoa vai aprendendo, né, ao longo do tratamento, da psicoeducação que a gente fala, alguns sinais, né, e aí eventualmente ajustar o tratamento para tentar evitar que a pessoa entre no surto psicótico. Obrigado. Janaína perguntou: as terapias com terapeutas apresentam sucesso na busca de tentar melhorar esses transtornos? Com as técnicas de Reiki, hipnoterapia e outras, por exemplo? Olha, para os transtornos de personalidade no geral, tirando, né, o transtorno de personalidade antissocial, como eu disse, o principal tratamento são as psicoterapias dentro das mais diversas abordagens, embora cientificamente é mais difícil provar que a terapia cognitivo-comportamental, até pela metodologia dela, funciona. Então é mais fácil de provar quando você vai ver evidência científica, geralmente é a única que tem alguma evidência, mas na prática a gente observa que todas elas, quando tem indicação, né, de terapeuta, de técnica bem indicada, elas ajudam bastante. E aí os remédios vão tratar sintomatologicamente. Em relação ao reiki especificamente, eu não sei te dizer, e a hipnoterapia, ela tá tendo uma outra abordagem da hipnose, né, dentro dos estudos de psicoterapia. Não sei como é que está em relação a estudo científico exatamente, é pouco comum na prática, né, de encontrar, eu pelo menos no meu dia a dia, tenho profissionais em que eu confio e indico, às vezes, mas para o caso de transtorno de personalidade, cientificamente comprovado, não sei como é que está. Mas eu sou da seguinte opinião, Janaína, eu acho que a gente não consegue explicar tudo, né, mesmo quando a gente aplica ciência, né, a gente vai atrás das evidências, elas não surgem imediatamente, isso leva tempo, né, tem que replicar, fazer, refazer e tal, e aí vai muito da pessoa, né, já tentou tudo que a ciência tem para oferecer, e a pessoa tem coisas das quais ela acha interessante, que ela acredita que quer tentar, e não é nada absurdo, né, vamos lá, vamos ver, né, vai que ajuda. Eu costumo ter essa flexibilidade nos meus acompanhamentos. Vamos lá. Nemias, doutor Vinícius, quais são os fármacos mais utilizados no tratamento do transtorno de personalidade antissocial? Em sua opinião, o atual número de manicômios judiciais e hospitais de custódia no Brasil é suficientemente capaz para atuar na redução, contenção da periculosidade dos psicopatas? Bom, a primeira pergunta falando... Muitíssimo obrigado pela palestra, obrigado. Falando dos remédios, né? Então, o que a gente usa, assim, geralmente são antipsicóticos que tentam mudar a distorção da percepção de realidade, né? Estabilizadores do humor para tentar evitar variações muito bruscas de humor e comportamentos impulsivos, né? Então, esses são os remédios que geralmente a gente usa. Eventualmente antidepressivos, se por um acaso, né, os sintomas depressivos ou ansiosos estiverem mais salientes, mas geralmente antipsicóticos e estabilizadores do humor. Em relação ao número de manicômios judiciais, olha, consigo te responder isso com um pouco, né, de atualização, assim, porque eu estudei psiquiatria forense, fiz algumas aulas sobre isso em algum momento, atuei como perito, né? Parece que no mundo todo essa é uma questão muito difícil, viu, Nemias? Mas aqui no Brasil, claramente não é, né? A gente tem dificuldade, até pela dificuldade de se fazer a perícia, né, em separar os detentos por grau de periculosidade e também para fazer a cessação da periculosidade, né, que quando ele vai passar pela perícia, para falar se ele está apto ou não a voltar para a sociedade. Isso é muito difícil de fazer, né, as cadeias superlotadas, então tem muita gente que está na cadeia que deveria estar no manicômio judicial, tem gente que está no manicômio que deveria estar na cadeia, então é muito precário ainda o nosso sistema carcerário, judicial, para lidar com isso, né? O Matheus, obrigado, Matheus. Ele perguntou, gostaria de saber se os antissociais se apresentam outros sentimentos normalmente, como raiva, por exemplo. Sim, apresentam. E tem uma dificuldade, muitas vezes, de lidar com esse sentimento. Então, uma tolerância à frustração muito baixa, né?
Então, diante de uma negativa, diante de uma situação que não acontece como a gente gostaria ou esperava, é natural que a gente sinta frustração, que a gente sinta raiva, mas a gente vai modular isso diante da situação, né, para conseguir levar aquilo da maneira mais social possível, né. O antissocial tem dificuldade nisso. Geralmente, se ele for contrariado, né, se ele for exposto de alguma maneira, ou não conseguir o que ele quer, ele tem uma tendência maior a agir com raiva ou até mesmo com agressividade. Por isso que eu falei que o charme do antissocial tende a ser superficial, porque vai até aonde ele está querendo o que ele quer. Saiu daquilo, ele tende a não conseguir disfarçar mais as intenções dele e aí age de um jeito mais saliente ali. Tainara, aqueles que apresentam a psicopatia são capazes de se autodiagnosticarem e buscar auxílio profissional, ou geralmente isso vem de alguém externo? Eu falei, né, isso vem de alguém externo, né? Não vão se diagnosticar nunca. E muito difícil buscar ajuda, possível buscar ajuda por causa da psicopatia em si. Acabam indo quando vem por outras coisas. Muito obrigado, Letícia. O uso de drogas ilícitas pode mesmo desenvolver esquizofrenia no usuário? Pois é, pode, né? Principalmente quando ainda não houve a formação completa do cérebro, tá? Então, o que acontece? A esquizofrenia, uma das principais teorias pela qual a esquizofrenia acontece é por um defeito em qual idade? Por um defeito na poda neuronal. Então, nosso cérebro vai se desenvolvendo, cria várias sinapses, aí chega ali no final da adolescência, ele começa a fazer uma poda, uma corta mesmo dessas sinapses, para manter só as sinapses que realmente são mais importantes. E aí tem algumas teorias que dizem que essa poda acaba sendo demais, e aí vai ser a fisiopatologia, né, o que explica a esquizofrenia. Se o cérebro está em formação, e a gente vai colocar ali substâncias que atrapalhem a sua formação, é natural que a gente coloque ele em maior risco de desenvolver o transtorno mental. Para a esquizofrenia, tem um par de genes específicos, que é o par de genes da CONT, que está diretamente relacionado. Quem tem a expressão, né, desse gene, principalmente se for homozigoto, que o uso de maconha, por exemplo, está relacionado com o aumento de frequência da esquizofrenia. Então, tem sim, isso são estudos muito bem feitos que fazem essa correlação, principalmente no uso, né, na infância e adolescência, quando o cérebro ainda não está formado. O Eduardo perguntou, bem, Eduardo, os transtornos da personalidade são evolutivos, né, então os fatores de risco vão sendo apresentados ao longo do desenvolvimento da personalidade da pessoa, que acontece na infância e adolescência, e só podem ser diagnosticados, né, a partir da vida adulta. Então, o desenvolvimento é na infância e adolescência e o diagnóstico vai ser na vida adulta. Se a pessoa não desenvolver um transtorno de personalidade até os 30 anos, por exemplo, dali para frente ela não vai desenvolver mais. Ela pode ter outras situações, outros transtornos mentais, mas não mais um transtorno de personalidade. Uma vez que a personalidade dela se formou saudavelmente, né, depois ela não vai ter mais transtorno. A esquizofrenia, teoricamente, pode sim aparecer em qualquer idade, embora a idade mais frequente seja na adolescência, nessa transição da adolescência para a vida adulta, ali entre os 15 aos 25 anos é o mais frequente. Pode acontecer em crianças também, tem um segundo pico por volta dos 40 anos de idade, e também pode acontecer até em idoso, mas aí já começa a se questionar mais se de fato é esquizofrenia ou não. Vamos lá, a Milena, deixa eu ver aqui, me perdi um pouquinho. Milena, obrigado, Milena. Uma pergunta. Alguns grupos defendem o uso de trotes violentos e lidam com os ingressantes apresentando um ambiente tóxico na faculdade. Você deve saber se isto, mesmo se indivíduos tiverem idade com a personalidade formada, iria desencadear algum transtorno. Legal. Olha, transtorno de personalidade não, né, porque aí a pessoa já está com a personalidade formada, mas tudo depende de como a pessoa vivencia isso, né, de quais são as experiências prévias que ela já teve, de como é que ela está acostumada a lidar com isso, né. Tudo que a gente encara, que a gente recebe como um trauma,
isso pode ter um impacto negativo na nossa saúde mental, né? A questão é como que é a estrutura psicológica da pessoa para lidar com aquilo, né? Tem traumas que são muito difíceis para qualquer pessoa suportar, né? Um trauma sexual, uma violência extrema, um cárcere, por exemplo, né? Um cárcere privado. Agora, o níveis de trauma, né, mais brandos, depende muito de como é que a pessoa interpreta isso e, de fato, né, o tipo de exposição que ela vai ter. Então, é muito difícil de medir isso, né, de como é que cada pessoa vai se relacionar. O que eu vejo, né, hoje, que o entendimento é que esse tipo de situação não é mais aceito socialmente, né, e acho que todas, né, as faculdades já tomaram medidas para se abolir esse tipo de comportamento, né? A Karina me perguntou, complementando a pergunta do Eduardo, minha avó conta uma história de uma mulher que era normal e ficou louca aos 25 anos. Isso pode acontecer mesmo? Bom, eu vou entender louca como o surgimento de alguma alteração de comportamento dela, tá? Essa é uma palavra que tecnicamente a gente não usa, mas eu entendi o que você quis dizer. E é uma palavra que a gente tenta evitar, Karina, porque um dos grandes estigmas que teve em relação à saúde mental foi isso, porque durante muito tempo chamava todo mundo que tinha algum tipo de transtorno mental de louco, né? E aí as pessoas associam um sofrimento psíquico e ter que procurar ajuda à loucura, né? A loucura a gente entende como a questão de ela perder, né, a capacidade de distinção da realidade, de perder esse contato com a realidade, né? Mas pode acontecer sim, né? Por exemplo, um surto psicótico em que a pessoa rompe com a realidade, né? E que pode acontecer aí em qualquer momento da vida, mas principalmente justamente nesse momento aí do adulto jovem. Cláudio, deixa eu tomar uma aguinha, Cláudio. Gostaria de fazer uma pergunta. Nós que somos leigos no assunto, tendemos a ter uma imagem muito midiática de sociopatas, de modo que o que chega para a gente no cinema, em livros, e que esses indivíduos tendem a ser inteligentes, bem-sucedidos e coisas do tipo. Gostaria de saber se isso tem algum fundo real, se por acaso isso seja algo que possa se observar na vida real. Obrigado. Pois é, isso é imagem estereotipada, né? Eu não sei te falar com toda certeza qual que seria a porcentagem de psicopatas de sucesso, entre aspas, e os que acabam na cadeia, né? Tudo depende da capacidade de manipulação que a pessoa vai ter, né, para não ser pego em determinadas situações. Mas tem estudos, sim, que querem tentar explicar, né, as altas posições ocupadas, né, nas grandes corporações, né, em níveis de diretoria, por exemplo, nas instituições políticas, de que seriam, né, modalidades de trabalho, de carreiras em que teria um número maior de antissociais, de psicopatas, né, aí estaria falando daqueles passivos, né, que eu expliquei que tendem a cometer mais crimes do colarinho branco, do que na população em geral. Agora, tudo depende, né, do grau de manipulação e de ocultação que essas pessoas vão ter, porque conseguir o que elas querem, elas vão. Elas vão usar as pessoas, mas aí tem que ver se não vai entrar em crimes de colarinho branco, por exemplo, que vão ser presos, né? Ou se vão cometer algum crime nas empresas, algum tipo de situação que não vai ser bem vista. Então, tudo depende, né? Mas tem uma coisa do sociopata que ele geralmente gosta, né, como eu disse, de entender que ele é o centro do mundo, então ele gosta de se vangloriar muito das conquistas, né? Nem que às vezes isso ele corra o risco, se exponha ao risco de expor algo ilícito que ele cometeu. Então tem essas coisas aí para se analisar. A Naila, doutor, há estudos que exploram o potencial terapêutico do canabidiol e transtorno de personalidade e do humor? Olha, para transtorno de personalidade, sinceramente, não sei te falar. E do humor, sim, né? Então tem estudos já para transtornos como transtorno depressivo e transtorno de ansiedade, inclusive aqui o pessoal da USP de Ribeirão, da Faculdade de Medicina, estuda bastante o uso de canabidiol, mas ainda não tem nenhuma situação, né, dentro da psiquiatria em que o canabidiol seja tratamento de primeira linha, né? Ou seja, está estabelecido, tem um protocolo diagnóstico, vamos usar canabidiol, nenhum.
Então, o canabidiol é uma terapêutica promissora, né? Não fumar maconha, o uso, né, do extrato, tá? Que está sendo testado, né, para ser opções terapêuticas em caso de falha terapêutica dos tratamentos que já estão bem estabelecidos. Nossa, algum filme ou documentário? Nossa, tem tanto assim de sopetão. Gabriele que perguntou. Olha, o talentoso Ripley é um, né, que lembro de cara, assim, que é um psicopata clássico ali, né? O filme. Qual outro? Documentários e séries tem de monte, né? Aqueles que passam na TV a cabo, né? Tem sempre lá Mentes Perigosas. Tem o livro, né? Mentes Perigosas, inclusive, da Ana Paula de Barros, que é muito interessante, que fala sobre o psicopata que mora ao lado, né? Mentes Perigosas. Filme, deixa eu tentar lembrar outro filme. Alguém lembra aí, gente? Se alguém tiver sugestão, me lembra aí. Me veio na cabeça o talentoso Ripley, que é o psicopata clássico. Ted Bundy, esse eu não vi. Netflix, legal. Psicopata americano. Legal, obrigado, Karina. Peraí que agora eu me perdi. Silêncio dos Inocentes, claro, sem dúvida, né? Como é que chama? Que é um psiquiatra, inclusive, né? Dr. Letter. Muito legal. Precisamos falar sobre Kevin, bem legal também. Seven, o Hannibal, Silêncio dos Inocentes. A série Dexter, legal, bem lembrado. O Dexter é interessante, porque vocês veem, ele foi encontrado, né? Ele teve um trauma, bem legal, que bom que você lembrou do Dexter. Serve bem para exemplificar. Ele foi encontrado, né? Estava até conversando com a minha esposa sobre essa série esses dias, enquanto estava montando a palestra para vocês. Ele foi encontrado num contexto violento, né? Se não me engano, a mãe dele foi assassinada. Ele foi resgatado por um policial. E o policial, pai dele, começou a observar desde criança que ele tinha alguns comportamentos antissociais. E o pai dele, por estar acostumado a lidar com esse meio, já sabia, né, que seria difícil de controlar esses impulsos dele, né, esses traços da personalidade, e foi meio que adestrando, treinando ele para ele ser um psicopata do bem. Então o pai dele sabia que ele ia ser um psicopata, né, mas treinou ele para ele ser um psicopata útil à sociedade. É bem interessante. Psicose, eu preciso fazer uma análise melhor. Não sei se exatamente seria um psicopata, mas ele sofria sim de algum transtorno de personalidade, uma distorção da realidade, complexo ali. Precisamos falar sobre o Kevin. Acho que eu me perdi aqui nas perguntas. Eu acho que tem só a da Laura. A Karina perguntou se eu acredito que filmes podem vir a incentivar o comportamento sociopata. Olha, deixa eu ver aqui. Esse livro que eu falei para vocês, Os Homens Maus Fazem o que os Homens Bons Sonham, fala justamente o contrário disso. Ele fala que, ele dá alguns dados e fala assim, que quando a gente completa 18 anos, a gente já assistiu não sei quantas milhares de cenas de assassinato, de cenas de estupro, que um dado assim, mas um dado bem assustador, que 90% dos filmes de Hollywood, por exemplo, fazem alguma analogia, alguma menção ao estupro, e que a gente consome isso, né? E que não seria que a gente consome e a gente vira psicopata porque a gente consome, é pelo contrário, são os traços antissociais ou os traços sádicos, violentos que a gente tem em cada um de nós que fazem com que a gente tenha algum tipo de satisfação em assistir esse tipo de material. É estranho pensar isso, né? Mas o que ele defende, eu concordo, acho interessante isso, é de a gente entender esse lado negro que cada um de nós tem dentro de nós, né, desse lado obscuro, né, da nossa mente, do funcionamento da nossa mente,
Porque se a gente entende isso, a gente pode dar um significado e controlar melhor, né? E não deixar de que nossos impulsos agressivos, violentos, predominem sobre o nosso lado, né, empático, sobre o nosso lado de convívio em sociedade. Série Bom Dia. Ai, pessoal, legal. Vou pegar essas dicas aqui de vocês também. Não falei? Uma troca muito bacana, muito legal as perguntas. Valeu mesmo. E aí, mais alguém? Eu acho que, em nome de todo mundo aí da comissão, todo mundo que está participando, eu gostaria de agradecer muito você, doutor. Eu acho que, pelo número de gente que perguntou, deu para ver que deu para poder